Oi, eu sou Jaque Oliveira, uma psicóloga e também amante de livros, e esse daqui é o Lendo Sem Surtar. Hoje eu vou contar para vocês tudo que eu li no mês de março. Então, primeira leitura de março foi essa daqui, que eu estava querendo ler já há algum tempo. Um livro bem curtinho também, mas que eu fiz questão de comprar, gente, porque eu gostei muito da apresentação dele, assim, o jeito como eles colocaram a capinha dura, a capa foi uma coisa que me atraiu e foi a minha primeira leitura da Taylor Jenkins, né? Ela tem obras já também bem consagradas, a gente vê livros dela bem hypados nas redes sociais, mas eu nunca tinha lido nada dela, então achei por bem começar por esse curtinho aqui para ver se eu gostava da escrita e então partir para outras obras maiores. Então esse daqui é o Evidências de uma Traição, tá? Um livro que é construído em forma de troca de cartas. Aqui a gente tem a história aqui de uma esposa que descobre ou desconfia, né, que está sendo traída e começa a trocar correspondências com o marido da pessoa que ela acha que está se relacionando com o marido dela. Olha que coisa meio estranha. Eles começam a se corresponder e o final desse livro, gente, me deixou muito surpresa. Eu confesso que fiquei um pouco surpresa. Então, recomendo a leitura, tá? Esse foi o primeiro de março. Ele tem, gente, deixa eu ver aqui quantas páginas para vocês se animarem. Cento e... Deixa eu ver, bem curtinho. 128 páginas, gente, dá para ler literalmente num dia, tá? Eu li esse aqui apenas num dia mesmo e foi super tranquilo, sem nem forçar, porque além de ser curto, né, o tamanho desse livro é pequenininho, acho que dá para ver ele ali em relação à diagramação padrão, olha, tá vendo? Ele é menorzinho e muito fluido, né, devido a ser essa troca, olha como as páginas não são tão preenchidas. Então esse daqui é um livro que dá para ler num dia com certeza. Se você está buscando uma leitura curta, essa daqui é certeira, tá? Segunda leitura de março foi um livro digital. Vou deixar a capinha dele aqui para vocês. Inclusive, esse livro já tem um vídeo específico aqui no canal, para quem tiver curiosidade. Eu nem vou me demorar muito sobre ele, que é o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. É um livro da Mariana Carrara, Mariana Salomão Carrara, o sobrenome da autora, também é a minha primeira leitura dela, um livro muito impactante. Fiz questão de gravar um vídeo inteiro sobre ele, porque tem muita coisa para ser dita, então se você tiver curiosidade com essa leitura aqui, dá um pulinho lá no outro vídeo do canal específico. Nem vou me alongar muito sobre esse aqui. Terceira leitura do mês foi O Fantasma da Fita de Cetim. Vou deixar a capinha porque esse eu também li no Kindle, tá? Esse livro, gente, foi bem especial para mim porque uma das minhas metas literárias do ano era ler uma escritora aqui de Goiás. Aqui onde eu moro é Goiás e eu queria ler uma escritora que fosse daqui. Foi uma das metas que eu coloquei lá no meu Red Journal, né? Observei nos livros que eu tinha baixado no Encha Seu Kindle do ano passado que tinha essa escritora aqui que chama Alia Miller, né? Uma escritora que me chamou a atenção a história dela porque ela é muito jovem. Ela escreveu esse livro aqui quando ela tinha 14 anos em diante. Então esse foi o meu escolhido para a escritora aqui de Goiás, tá? O Fantasma da Fita de Cetim é uma história com essa pegada ali meio teens, meio adolescente, tá? E é um suspense, a gente acompanha a história de um personagem cuja namorada acabou de morrer e ele tá ali investigando o que aconteceu com a morte dela, ele tem essa dúvida se ela morreu de verdade ou se ela tá pregando uma pegadinha na cidade com a própria morte. Então, é um livro interessante. Confesso que eu, por ter muito mais idade do que os adolescentes, não me identifiquei tanto. Eu fiquei um pouco assim achando a história, né, muito infanto-juvenil, mas nada que desabone a história. É uma questão muito mais minha, né, e da minha faixa etária para a leitura. Mas para o público infanto-juvenil, acredito que é uma leitura que vão gostar bastante. Então recomendo O Fantasma da Fita de Cetim, tá? Próxima leitura que a gente teve em março foi ali Miranda Está Retrógrada. Vou deixar também a capinha, porque também foi um livro lido no Kindle, tá?
Esse livro é um romance, gente. Esse aqui é bem naquela vibe que eu gosto, que tem muitas indicações aqui no canal, porque eu tenho essa preferência por romances para deixar o coração quentinho, que vão trazer uma leveza, aquele romance para a gente não ter que se esforçar muito lento, para você relaxar, trazer a leitura de fato para esse lugar de entretenimento, que a gente quer só descansar na leitura. Então esse romance aqui é nesse perfil, tá? Aqui a gente tem a história de uma mulher que tem toda uma carreira ali extremamente acadêmica, de cientista. Ela tem, toda a família dela tem essa tradição de ser acadêmicos e cobram também isso dela. Ela vai por esse caminho, mas depois de uma frustração ali na questão do trabalho, ela começa a questionar todas as crenças dela. E aí, para ser extremamente do contra e também influenciada pelas suas amizades, ela decide que ela vai passar um ano da vida dela, deixando que todas as decisões sejam guiadas pela astrologia. Então, só nessa premissa, o livro já me ganhou. Falei, gente, vai ser engraçado. Certeza que esse livro aqui vai ser um livro bem engraçado. E de fato, tá? É um livro que traz coisas bem interessantes, algumas reflexões sobre a gente não julgar apressadamente as crenças alheias, sobre a gente se permitir flexibilidade, do jeitinho que a gente gosta, tá? Tem romance, é engraçado, mas também tem algumas reflexões importantes para a gente retirar da leitura. Então, super recomendo esse aqui, Miranda está retrógrada. Depois, em seguida, eu tive aqui 2 livros físicos de novo. Já nessa reta final aqui de março, eu foquei em ler alguns livros voltados para a espiritualidade. É um assunto extremamente importante também para a nossa saúde emocional, independente de qual seja a sua religião, né? Mas ter ali a sua espiritualidade, ter práticas que te fazem sentir em paz com a sua espiritualidade, costuma ser muito benéfico para a nossa saúde emocional. Então, eu decidi ler aqui esse querido também extremamente fininho. Esse aqui barra todas as expectativas de um livro ser fino, gente. Esse aqui também super dá para ler num dia só. Tem 106 páginas. E, ó, Caderno de Espiritualidade. Viver não apenas nos fins de semana. Confesso, gente, que desse aqui eu não gostei tanto quanto eu achei que ia gostar. Porque o título me pegou muito, né? E a gente está vivendo uma era da sociedade em que realmente, às vezes, a gente foca muito no trabalho, a gente só sobreviver a semana, né? A gente aguenta ali, a gente vê isso muito, infelizmente. As pessoas, estou aguentando a minha semana de trabalho, comemoro quando chego a sexta, e a parte boa vem no fim de semana, o que é extremamente injusto e inapropriado com o nosso emocional, né? Nós precisamos cultivar uma vida que faça sentido, na qual a gente possa aproveitar todos os dias. Então, quando eu li esse título, né, Viver não apenas nos fins de semana, eu falei, essa leitura aqui é uma leitura necessária. E, infelizmente, confesso que me decepcionei um pouquinho. Por quê? Embora o livro siga, assim, dentro dessa premissa, mas ele é muito raso. Também, né, nem sei se eu posso me frustrar dessa forma, porque por ser um livro extremamente fininho, não daria para aprofundar muita coisa de fato. Mas ainda assim, gente, eu criei uma expectativa que, né, teria algo mais consistente aqui nesse livro. E ele, assim, é um livro legal, mas um livro muito raso, assim. Ele traz algumas dicas de como você pode refletir e trazer mais presença, mais sentido para os seus dias de trabalho. Isso é legal. Ele traz como você pode se sentir mais em harmonia com a sua equipe de trabalho. Legal também. Tem algumas atividades para escrever aqui, né? Perguntinhas para serem respondidas. Isso é legal, mas é isso, assim, não esperem grandes insights gigantescos. É um livro para se você está em sofrimento com questões de trabalho, está precisando tirar um tempinho para você mesmo, não um tempo fora, mas um tempo em que você vai ressignificar como você lida com o trabalho. Essa é uma boa leitura de entrada, mas provavelmente você vai precisar de mais para continuar se cuidando, tá? Detalhe, como é um caderno de espiritualidade, né, como a gente falou, esse livro é escrito por um sacerdote católico, que é o Anselmo Grum, tá? Ele é um monge e também sacerdote católico, e ele tem muitos livros escritos, eu não conhecia também, esse é o meu primeiro livro dele,
Então vai ter ali presente no livro inteiro essa presença de detalhes católicos, de trazer ali citações bíblicas, ele cita alguns santos, porque essa é a proposta de fato do livro, tá? Então essa foi a leitura número 6. 6, gente, já perdi a conta aqui, não sei, mas acho que é isso, né? Pelo fato de estar acabando aqui. E por último, dos lidos, teve esse querido aqui, tá, gente? Também nessa pegada de espiritualidade, o Você Pode Falar com Deus. Desse autor, que é o Pedro Siqueira, eu li de fato porque eu já conhecia a escrita dele. Eu li do Pedro alguns anos atrás o outro livro dele que chama Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. Gostei muito, é um livro ali que te dá, né, abre a nossa visão para algumas coisas que a gente não costuma falar muito no dia a dia. O Pedro ele tem um dom muito específico, né, o qual ele relata no livro, que é esse dom de ver anjos da guarda. E eu, como uma boa curiosa que sou, falei, gente, preciso me inteirar desse assunto, né, um assunto muito gostoso. Li alguns anos atrás, gostei muito da escrita do Pedro, e esse ano eu tirei para ler mais um dos dele, que é esse aqui, Você Pode Falar com Deus. É um livro que trata muito sobre oração, sobre você perceber os sinais que a vida traz para você, e veio em muito boa hora. Esse aqui também, gente, ó, embora ele seja um pouquinho mais grossinho, mas a escrita é extremamente fluida. Esse daqui eu li em 2 dias. Dá para ler, se você tiver num dia de folga, um dia com mais tempo, dá para ler com certeza num dia também. No meu caso, eu li em 2 dias porque, né, eram dias com pouco espaço. Mas ele tem 141 páginas, tá? Também recomendo muito, um ótimo livro, escrita fluida, boas reflexões para a espiritualidade. Recomendo bastante, tá? E esses daqui foram os lidos de março. Agora, vamos para a parte polêmica. Porque em março, embora esses tenham sido os livros concluídos, eu li também muitas outras coisas. Vocês devem ter percebido no decorrer do livro que muitos dos livros foram finos, muitos eu disse que dava para ler em um dia, e março teve muitos outros dias, nos quais eu também estava lendo. Por que essa lista aqui não está ainda mais completa, né, mais grossa, gente? Em março teve um livro abandonado e um livro que eu ainda estou no meio. Na verdade, mais de um que eu ainda estou lendo. Então eles vão entrar para os lidos de abril. Mas preciso contar para vocês sobre esse... Já vou colocar a capinha aqui. Esse abandonado do mês. Gente, esse livro era o livro do Clube do Livro do Mês, do qual eu participo. E foi muito difícil para mim abandonar ele, porque eu tenho muito comprometimento com o meu clube, eu queria muito terminar essa leitura, mas, gente, não rolou para mim. E aqui eu sei que a gente tá entrando um pouquinho de polêmica, porque esse livro aqui tá bem hypado, as pessoas costumam gostar dele, tem muitos fãs já na rede social. Mas, gente, sinceramente não funcionou pra mim, tá? O Despertar da Lua Caída, eu percebi que é esse livro que é 880. Ou a pessoa ama, ou a pessoa detesta, tá? E no meu caso, foi uma leitura que estava sendo muito arrastada. Eu cheguei a ler quase 200 páginas desse livro, então eu não desisti de cara. Comecei a ler, não me pegou tanto, segui um pouco mais, até porque... Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que tem muita gente, inclusive nas redes sociais, que dando essa dica, que diz, olha, Despertar da Lua Caída ele demora para engatar. Se você começou a ler e não prendeu, continua que vai valer a pena, no final é um livro ótimo. Eu tentei me apegar a isso e seguir lendo. Infelizmente, gente, chegou num ponto ali para mim que eu achava que eu já tinha ido o suficiente. Quase 200 páginas não é o início, né? E ainda assim o livro não estava funcionando para mim. Então eu resolvi abandonar mesmo ali, né, depois de bastante reflexão, por 2 motivos. Por isso o livro já não estava me capturando. Segundo, porque a minha lista de livros é enorme, tem um monte de coisa que eu quero ler, então eu acho que tá tudo bem abandonar, acho que a gente tem que ler realmente aquilo que nos faz sentido. Esse daqui não estava funcionando, então eu abandonei mesmo. E terceiro, na verdade tem um terceiro motivo, e aqui eu já aproveito para deixar também essa dica para quem estiver pensando em ler, que é a questão dele ser um livro bastante sangrento. Tá? Tem algumas descrições no livro que são muito explícitas. Se você é um leitor que gosta desse lado ali, né, mais punk,
tá tranquilo, você vai gostar. Mas se não, como é o meu caso, eu tenho uma peculiaridade minha ali, que é a minha mente é muito fértil. Se eu começo a ler uma cena, eu começo a imaginar aquela cena, eu vou visualizando mesmo, né, no termo daquilo se tornar uma imagem. E eu vou também sentindo os cheiros da cena. É uma coisa que não sei se acontece com as outras pessoas, imagino que possa acontecer com algumas, mas não seja o padrão. Mas é o que acontece comigo, gente. Se eu tô lendo uma cena, eu começo a sentir um pouco do cheiro, sentir mesmo o cheiro, principalmente se for um cheiro conhecido, né? Um cheiro que a gente já percebeu antes. Então, na parte aqui do Despertar da Lua Caída, em que a gente começa a ter cenas muito sangrentas, eu me pegava sentindo o cheiro de sangue constantemente. Ela descreve e o cheiro de sangue vinha aqui para mim. E aí, né, isso torna a leitura muito desagradável. Resolvi deixar, tá? Então essa é a polêmica aqui do mês de março. Infelizmente, abandonei, tá? O Despertar da Lua Caída, não pretendo terminar tão cedo. Quem sabe, se algum outro dia, né, daqui a algum tempo, por alguma razão, achar por bem terminar, não direi que não, né? Quem sabe. Mas, por hora, não pretendo terminar ele mesmo. Ele foi o meu primeiro abandonado do ano, tá? Primeiro livro abandonado do ano, já com essa polêmica aí do Despertar da Lua Caída, tá? Enfim, e vocês? Me contem como é que vocês estão a essa altura do ano. A gente fechou o primeiro trimestre, vocês já tiveram um primeiro abandonado ali do ano? Me conta dos comentários aqui o que você achou de Despertar da Lua Caída. Um beijo e até qualquer hora dessas.